Bom, como eu disse na aula passada, ou melhor, como eu disse no grupo do WhatsApp, um dia depois da nossa aula, nós hoje cedemos o tempo para pensar um pouco mais o TCC, pensar mais as normativas do terreno, não é? Então, fico muito mais à disposição, tanto para esclarecer dúvidas, quanto a essas normativas do TCC que eles devem apresentar na semana que vem, quanto o nosso exercício também da próxima semana de elaboração dos. Deixa eu ver se é na próxima semana ou na outra ainda. Não, é na outra ainda. Na outra semana, lá pelo dia 5, no dia 7, melhor, no dia 7, o exercício de apresentação do terreno, para que a gente consiga escolher, então, o instrumento do Estatuto da Cidade a ser aplicado ali na problemática que envolve a implantação do seu projeto naquele terreno especificamente, né? Bom, já gostariam de iniciar fazendo questionamentos, dúvidas, perguntas? Se vocês preferirem, também podem ligar o microfone, que acho que fica mais rápido, né, de fazer as dúvidas. Ninguém ficou com dúvidas do TCC, da escolha das normativas, aonde encontrar essas normativas? Imagino eu que vocês tenham feito essa identificação de quais são as normas urbanísticas para o que vocês entregaram, acho que ontem, não é? Alguns devem entregar hoje. Pois bem, e aí pode ser que tenha surgido alguma dúvida, aonde encontrar. Ah, Fabiana, eu notei que você saiu, entrou de novo, né, automaticamente. Ah, por favor. Você pode também ligar o microfone, que eu acho que fica até mais rápido, né, Fabiana? E às vezes Oi. escrevendo, Alô, tá me ouvindo? nem pode. O meu terreno, professor, ele é no SIG, ele se localiza no SIG, Setor de Indústrias Gráficas. Eu acho que eu caí. Alô? Acho que eu estou te escutando, Fabiana. Então, como eu tinha dito, o meu terreno fica no Setor de Indústrias Gráficas. Uhum. E ali, é, atualmente, o CAL, ele, teve projeto de lei, né, para aprovar o PPCub da área. Então, eu já posso considerar o PPCub? A consideração do TPCUB é sempre um problema, não é? Porque, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço onde que é onde vocês me falam. É sempre um problema. Uma lei em aprovação, ela está passível de alteração, inclusive de não aprovação. Afinal, é para isso que está ali no processo. Então, é E, porque saiu uma matéria no CAL falando que ela foi teoricamente aprovada. Então, faz um poucos dias. pouco Eu vou dia. pegar o, eu vou pegar o link pra você. Saiu o projeto de aprovação dela. Agora não sei se ela foi aprovada ou não. Projeto de aprovação. Aqui, peraí.
colar o link aqui. Resultar na aplicação das mudanças de destinação setor. Ele não fala do PPCube aqui, né? Fabiano, tá me escutando? Oi. Na matéria ele não fala do PPCube, ele fala de uma PLC, um projeto de lei complementar, que, que foi aprovado alterando usos no setor de indústrias gráficas. Então, não é bem o PPCube, né? Que foi aprovado. Então, o que você tem que encontrar é esse projeto de lei de complementar, que aí foi aprovado. Vamos entrar aqui, ó. Entrei. E quando eu entrei no GeoPortal, ele deu o PPCube, né? No caso. Porque se habilitou a camada do PPCube, né? A ideia do Geoportal é oferecer para a população a situação do debate atual do PPCube, né? Para que você possa acompanhar. Eu entrei aqui, deixa eu ver se falou que foi um projeto de lei complementar, né? É uma lei complementar do PACIB. Acho que achei já. Fonte. Ele faz aprovação por meio da outorga onerosa, né? Vamos ver. Tem que ler a lei. Não vai abrir? Vai abrir. Deixa eu compartilhar a tela e vamos acompanhar então aqui o que estava acontecendo. O que todo mundo sabe o que está acontecendo lá no SIG, né? Bom, encontrei essa lei de 19 de março, coincide com a que estava lá na matéria do CAL. O percurso que eu fiz foi entrar no site da Câmara Distrital, lá em Leis, digitei o SIG, só isso. E aí, a primeira coisa que apareceu foi esse projeto de lei. E o CAPT define parâmetros de uso e ocupação do solo para os estudos de indústrias gráficas. Então, parece ser, de fato, essa a legislação. E aí ele fala no artigo 1º que a implantação de usos e atividades previstos no artigo 1º, que é esse daqui, que está fora da legislação anterior, é condicionado ao pagamento da outorga onerosa de alteração de uso, que nós vimos aqui como instrumento do Estatuto da Cidade, não é? E aí ele deve estabelecer aqui quais são as regras. Como eu imaginava. Provavelmente ele não fala como vai funcionar a alteração de uso, a outorga onerosa de alteração de uso. Então a gente vai ter que encontrar uma lei à parte que regulamenta essa alteração de uso. Vou tirar na tela de novo. Vocês sabem encontrar essas leis? Responda aqui. Vamos fazer uma enquete antes.
Sim, a ideia é fazer, eu quero saber. Eu vou botar só essas daqui. Vamos lá. Quero saber onde é que vocês fazem a pesquisa quanto à legislação. Tenho certeza que a Fabiana vai botar em matérias jornalísticas, não é? Que ela indica uma matéria jornalística. É, a maioria colocou no Google, né? E uma pessoa colocou no site da Câmara Distrital. O melhor caminho é, de fato, pelo site da Câmara Distrital, porque é lá onde se publica oficialmente toda a legislação, além do Diário Oficial. Claro que, bom, poucas pessoas entram, né? Então, eles costumam colocar no Diário Oficial, esse é o oficial do oficial, mas há uma cópia do texto e inserido dentro do site da Câmara. E ali é o lugar também oficial, porque, bom, é da mesma fonte, não é? Obviamente que se tiver algum conflito, o Diário Oficial é o que vale. Mas se não tiver conflito, então pode utilizar perfeitamente o site da Câmara Distrital. Pesquisar no Google costuma não ser tão eficiente, porque o Google ele mistura, né? Ele combina com outros, às vezes outras legislações de outros lugares. Em matéria jornalística, a gente pode, sim, como um enunciado, né, como a Fabiana fez. Existe uma lei referente a isso. Geralmente, a matéria jornalística, ela não detalha que lei é essa, onde está, o que é, né? Então, a gente vai ter que procurar por conta própria. E eu não gosto muito da ideia de vocês irem procurar os funcionários do GDF para fazer consultas como essa, porque deveria ser o contrário, né? Deveria o nosso cliente vir nos procurar para que a gente encontre essa legislação e traduza para eles. Não a gente ir lá procurar junto com outra pessoa, não é? Com o profissional. Você é o profissional que deveria saber onde essa legislação está e como ela e traduzir ela, né? Interpretar essa lei. Não eu sou. Então, por causa disso. Aí vamos ficar com sempre o site da Câmara Distrital. Vou compartilhar aqui minha tela. Ó, lá no site da Câmara, que a gente tinha entrado, deixa eu voltar. Lá no site da Câmara tem aqui logo na cara, ó, leis e projetos distritais e federais. Tem projetos e emendas ao orçamento. Emendas ao orçamento, por provável que vocês entrem. Projetos e propostas, quando você vai ver, por exemplo, o o PPCub, que está em projeto ainda, então a gente entra aqui em projetos e proposições. No nosso caso, a Fabiana nos trouxe a informação de que ele já tinha sido aprovado. Então, entramos aqui em leis. Aí tem vários tipos, né? Se você entrar em leis distritais, você já consegue boa parte dos conteúdos. Lei orgânica, regimento, tudo isso faz parte do dia a dia, do cotidiano administrativo e legal da Câmara. Vou entrar aqui. Qual que é a espécie? Lá na matéria jornalística estava escrito que era um projeto de lei complementar, não é? Então, a gente entra aqui, tem aqui lei complementar, lei orgânica, lei complementar. E aqui, aí você pode preencher, se você souber informações extras, por exemplo, eu quero as legislações de 2000, ou de 2019, ou de 2018 para frente, que se referem a Taguatinga. Então, você bota para o ano, escreve Taguatinga aqui na pesquisa contextual, por exemplo, né? No nosso caso, eu quero lei complementar que se relaciona com o SIG, que é o código lá da área da Fabiana. É, se você não encontra pela sigla, porque às vezes eles não colocam sigla na lei, né? Então coloca o nome completo. Mas eu costumo pesquisar pela sigla porque vai mais rápido, né? A gente precisa fazer uma pesquisa só, a gente pode fazer quantas quiser. Então, entrei, vou esperar um pouquinho, aí ele carrega, tá aqui embaixo, ó. Não é assim bonito, mas é eficiente. E aí a Fabiana me disse que tinha uma lei recente. Aí eu olhei aqui, lei 965, 2020. Parece ser essa, não é? Porque esse aqui é 2002.
E aí eu leio a ementa, ó, define parâmetros de uso e ocupação do solo para o setor de indústrias gráficas da região administrativa do plano piloto 1. Ó, parece ser isso. Clico. E aqui abre todas as informações de todo o processo o qual ele passou. Ó. Desculpa, às vezes passa todo o processo, não passa, né? Às vezes vai direto. Mas tem aqui todas as legislações anteriores que altera de alguma forma ou que tinha como parâmetro anterior, não é? Há sempre essa análise do ponto de vista da Câmara, há várias comissões e os funcionários da própria Câmara ficam analisando se essa lei nova que está sendo proposta, ela não entra em conflito com outras legislações. Caso haja conflito, então se discute se revoga ou não a legislação anterior. Então, por isso que tem essas aqui, vide normas mais antigas, são todas essas. Então, valeria a pena para Fabiana dar uma olhada também em toda essa legislação aqui, ó, lei complementar, tem várias, tem uma lei original, provavelmente, que criou lá as normas para o setor, e tem esses DECs, que são decretos, que costumam ser bastante interessantes, porque os decretos, eles têm menos caminhos a percorrer dentro do processo burocrático, né, de criação de uma lei. Então, às vezes, ele tem ampla definição, define muita coisa e de forma bastante, por vezes, questionável, né, porque ele foi direto, sem ter que passar pelo processo mais democrático, né. Então, nesse aqui, por exemplo, tá direto, né, normas mais antigas, nem tem disponível, né? Torna ainda pior a situação. Bom, mas ele está aqui, e aqui em cima, identificação, tem um link. Quando você clicar, ele vai fazer download do arquivo e vai colocar lá para você visualizar. Deixa eu só ver as perguntas, antes de a gente prosseguir. A Beatriz falou que usou muito do SIND, não é? Sim, tem algumas leis que estão lá que não estavam disponíveis no site da Câmara Distrital. No site da Câmara Distrital, ele é oficial. O SIND e todos os demais copiam de lá, não é? E fazem uma sistematização própria. Tem algumas prefeituras que utilizam um sistema open source de divulgação dessas leis. E aí esses sistemas têm uma comunicabilidade entre eles e aí esses portais maiores compilam várias leis de vários lugares, né? O caso do Distrito Federal não usa esse software, então acaba que fica mais restrito, e se eu quiser copiar, eu tenho que entrar no site da Câmara e colocar em outro site. Então, oficialmente, Beatriz, o melhor é lá no site da própria Câmara. Se lá não estiver e estiver no Singer, depois você tem que confirmar se ele é oficial mesmo, né? Se alguém não inventou e colocou lá. Porque embora seja um órgão um órgão confiável, né, que é o SIND, assim, pode ter erro, né, porque são vários processos. Alguém foi lá, entrou, copiou, pode ter cometido algum erro nesse processo. Fabiana não entrou? Tudo bem, eu só mostrei o percurso de onde eu encontrei a legislação. E aí, vou compartilhar de novo aqui a lei. Então, aqui ele faz uma proposta de alteração de uso, né? Uma proposta para pagamento de outorga onerosa de alteração de uso, para, então, regularizar a ocupação lá no setor. Como é um instrumento à parte, repare, deixa eu só fechar o WhatsApp, orientados aqui já falando. Reparem que a lei é super curta, né? Ela tem o quê? 2 páginas, uma página, né? O restante é tudo a parte, né? Mas ele coloca qual é a lei, vamos ver, ó. A edificação, tal, condicionada à aplicação da outorga onerosa, do direito de construir, e suas alterações com o decreto que regulamenta. Então, ele já falou que qual que é o decreto que regulamenta o DIR desse lugar, e não falou qual que é a lei, deixa eu ver. Ele fala qual que é a lei, ó. Não. Essa é a lei. A proteção de usos previstos condicionada ao pagamento da outorga onerosa de que trata a lei tal. Então, houve uma aprovação de uma lei em 2000,
da ODIR. Essa é a lei, a Lei Complementar 294. Então, a gente vai ter aqui a ONAUT, né, que é como a gente chama aqui, o Torno Negócio de Direito de Construir, aprovado por meio dessa lei de 2000. Vamos entrar lá? O que a gente tem que fazer agora? Fazer o percurso dessa lei, claro. Fechar, compartilhar de novo. Então, entre lá na lei. Agora a gente sabe, é uma lei complementar número de 2000. A gente sabe exatamente qual que é, só digitar aqui, né? Pronto. Aqui está a lei. A identificação, texto atualizado, não é? Então, vamos usar o texto atualizado sempre. A Câmara também fica fazendo, às vezes tem revogações, alterações, artigo alterado pela lei tal. Né? Esse aqui já é a versão mais atual. E aqui fala sobre como funciona o tal generosa de alteração de uso. Então, em partes, Beatriz não, desculpa, Fabiana, você tem que utilizar aquela lei que você encontrou com referência no jornal, ver em qual que se aplica, se é alteração de uso ou alteração do direito de construir, e utilizar, se for alteração de uso, utilizar essa lei aqui para verificar como que vai ser implementado isso, né? Quais são as normas, quais são as obrigações, que não pode de qualquer forma, não é? Então, de certa forma, bom, como você disse, o seu lote tem uma divergência de alteração de uso, né? Então tem que estudar agora, então, para qual uso é que vai, não é? Aí tem que olhar na outra lei, norma vigente, ó, para fins de incidência da ONAUT, de que trata o CAPT, não configura alteração ou extensão de uso, classe, é mesma atividade de uso específico constante, exceto mudança de qualquer grupo, mudança... Hum, é, de certa forma, o que a lei está autorizando é eu poder alterar para qualquer uso, né? Está permitindo praticamente alterar para qualquer que eu queira que já está lá sendo implementado. É muito preocupante, na verdade, isso, porque desregula completamente qualquer tipo de legislação, né? Talvez, Uhum. quando houver aprovação do PPCub, pode haver uma, uma mudança disso. Aí me responda, Fabiana, o seu terreno, ele é baldio? Então, hoje ele é um estacionamento. Uhum. E ele está aqui inserido dentro desses códigos ali de lotes? É lote tal, lote Sim. tal. Aham, ele é o módulo 345 e 335 E está nessa lei? da quadra 1. É. Definição de parâmetros de uso e educação do solo. Definição de parâmetros de uso do solo. Valeria a pena dar uma olhada na Lei Complementar 803 para saber do que se trata, como informa. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui ele fala que há uma coisa na. Eu suspeito que não seja muita coisa. Vou definir os parâmetros de usificação do solo, padrão. Definição das atividades condicionadas ao vazamento da outorga onerosa, operação de uso. Ó, Aplicação. quadras 1, 2, 3 e 4. Ah, tá dentro. Uhum. Professor, eu só não consegui ver como que você chegou aí, porque eu fui tentando fazer junto com você e não abriu outra coisa. É lá no site da Câmara Distrital. Sim, Como está aham, gravando, aí depois você dá uma olhadinha. tá bom. É porque quando você estava fazendo o percurso, pra mim a tela ficou congelada. Então, Então eu não sei se foi mesmo. verdade. Geralmente vai. Não aparece para vocês, mas vai. É aqui, ó.
lá em leis, não é? Aí entra aqui em leis distritais e digita aqui o que você quer de parâmetro de pesquisa e consulta. E ele vai estar aqui embaixo, vai aparecer. Né? Bom, é. Ele fala aqui que não tem problema você alterar se o uso que estava sendo previsto for alterado para outro dentro da mesma tabela de classificação de usos, não é? Está previsto para ser o que naquele lote? O lote que você vai... Então, lá dizia que era qualquer fim gráfico, né? Pelo onde eu vi. Uhum. Até pelo uso de ocupação do solo lá. Aí provavelmente vai ficar dentro dessa mesma. Fins gráficos, teria que olhar então essa tabela de classificação de usos e atividades urbanas e rurais do Distrito Federal para saber o que mais combina com ele. Né? Aí depois você vai colocar o quê? Oi? É o que você vai colocar lá? Então, professor, meu projeto é, é um espaço que oferece suporte a startups de jogos digitais em Brasília. Entendeu? Que oferece o quê? Esportes? É, é um suporte. Ah, suporte. Ah, agora faz sentido. Falei, gente, o povo vai lá para se exercitar. Né? Oh, tá, isso faz sentido. Uhum. E qual é a classificação dele? Então, ele é mais comercial, né? Porque ele funciona como um coworking. Então, eu botei meio que empresarial. Mas sim, precisa classificar, no seu caso, como a lei está pedindo nessa classificação, então a gente vai ter que usar essa daqui. Uhum. Tá? Que eles estão usando, depois copiaram para a Luoz, menos mal, né? Bom, é pesquisável, pelo menos. Você tem que classificar o seu uso dentro dessa classe aqui, não é? Ah, é comercial, para todos vocês, inclusive. O meu é institucional. Não é assim que a gente classifica, né? A gente classifica com base no tipo do nome que está aqui numa tabela. Isso para todos os municípios. Tem municípios que têm tabelas mais completas, tem município que só se referencia ao CNAE, que é a tabela nacional, né? Aqui a gente tem uma específica para o Distrito Federal, que depois foi usada lá pelo OSA, inclusive, né? Ou com alguma alteração, nada impede de ter alguma alteração, né? Então você tem que identificar aqui dentro. Então quando você fala o co-work acho que não vai existir. Co-work. Vamos ver suporte, você diz. Também não tem. Tem que dar uma olhadinha também, porque eu tenho suspeito que esse daqui seja uma imagem em PDF com como suspeitava, não é um PDF pesquisável. Então a gente pode usar, como a tabela é muito parecida, a gente pode usar da Luoz e depois vir aqui e verificar se essa tabela está correta ou não, né? Se está na mesma classe. Você está vendo aqui as classes? 17C, 17.1, aí até chegar a 17.10-9/000. Aí você pode fabricar papel. Então a gente pode usar lá do LOL só porque é pesquisável e depois verificar se o código consta nessa tabela de cá. Ó, tabela de usos e atividades. Todos vocês tiveram que fazer isso, né? Aqui, vamos ver. O tem dois O's? O
Suporte. Qualquer material gravável, não. Suporte técnico de manutenção é outro serviço em tecnologia da informação? Não. Um pouco provável. Eu acho que. Não é. Tá vendo? Então você tem que encontrar a classificação é aqui, não é inventar uma classificação, né? Nenhum de vocês, lembre-se disso. Não adianta nada a gente dizer que é tal e quando chega lá na aprovação de projeto, não tem, assim, porque o aprovador que vai fazer a aprovação, ele vai ter que ter uma base, não é? Ele também não pode inventar da cabeça dele. Ele vai usar a base e são esses quadros. Se for Luoz, esse que está aqui, e se for os outros, esse que está aqui, que combinam, né? Geralmente eles são o mesmo, geralmente, mas pode mudar, por isso que é sempre bom confirmar um e o outro. E aí, então dá uma olhadinha e vê onde que se enquadra aqui. Lembrando, mais uma vez, isso é uma dúvida muito recorrente, eu disse lá no início do semestre, quando vocês iam escolher, que todos os usos dentro do seu terreno, eles devem ser classificados independentemente. Então, por exemplo, você vai colocar um restaurante dentro, supondo, né? Para atender os funcionários. O restaurante ele é separado, não é junto. Aqui, restaurante. Restauração. Restaurante. Restaurantes similares. Então, tá aqui. Essa é a classe dele. Professor, mas é um restaurante para atender somente os funcionários. É um restaurante. Ele tem que ser classificado separadamente. Então, você precisa ter de antemão quais são, mais ou menos, o programa de necessidades. Aí eu repito mais uma vez, seria interessante vocês pesquisarem os casos que mais se aproximem ao que vocês estão pensando, não é? Professor, não tem o que exatamente eu quero. Não é para exatamente. Se fosse exatamente, principalmente se fosse no Distrito Federal, você não estaria pesquisando isso, né? Porque já existe. Então, mais se aproxima para você conseguir fazer um inventário de áreas e programa de necessidade. Mais geral. Eu não preciso ficar sabendo o tamanho da sala, do banheiro. Não é isso. É saber, por exemplo, nesse uso eu preciso de um auditório separado, um restaurante e uma área ali de salas, não é? Que aí pode ser caracterizado como prestação de serviço. E a Fabiana disse que queria classificar como comercial, mas é muito provável que seja prestação de serviço, é diferente. Uso. Vamos ver mais o que, Fabiana, no seu. Pode ser institucional, professor, também. Mas, pois é, não sei. O que é institucional, né? Uhum. Porque a gente classifica com base em tipologias, não em usos. E lembra, a gente fez essa distinção em planejamento 2, inclusive. Existe uso do solo e tipologia, não é? O uso do solo é aquela que fala, é institucional, isso é visão. Aqui a gente tem esse uso do solo, que, aliás, é uma tabela de uso do solo, né, que está aqui em cima. Ó. Então, uso, prestação de serviço, esse é o uso. Depois a gente vem com essa denominação, a gente classifica muito mais conforme tipologias, não é? Então, hotéis, por exemplo, né? Tipologia de hotel, tipologia de um camping, né? Então, ok, institucional, mas é o que desse institucional, né? E aí é preciso sempre tentar, tem que enquadrar aqui, a gente tem que chegar nesse outro nível, aqui no nível branquinho, né? Tem um cinza escuro, vai clareando até chegar no branco. A gente tem que classificar aqui dentro, no mais recuado dos usos, né? Isso aqui é o agrupamento de usos. Então, por exemplo, se é um hotel, é esse aqui. Não é alojamento, né? Mesmo porque nem tem classes aqui para a gente classificar. O professor não está compartilhando a tela, não, se você estiver mostrando. Compartilhar de novo. Então, a gente está aqui, ó. Eu me perdi, já mostrei pra você. A gente tem que olhar sempre o mais recuado, né? Deixa eu aproximar aqui, vocês conseguem ver. Ó, a gente tem aqui. A gente tem aqui um cinza escuro e vai clareando, né? Esse mais recuado é, de fato, a classificação que você vai fazer. Então, por exemplo, se é hotel, então é aqui, não é um alojamento. Alojamento é um agrupamento de usos,
que agrupou hotéis similares, que agrupou hotéis similares de novo, e depois ficou hotel, parte hotel e motel. Só, mas por que tudo isso para chegar aqui? Porque alguns juntam muitos, ó, por exemplo, a alimentação. Aí juntou esse com esse, não é? Depois ainda tem esse, depois esse, não é? Separadamente. Mas a gente tem que classificar aqui dentro. Então, não perca isso de vista. Se vocês não classificarem seu projeto, independente se é do TCC ou no futuro, se você não classificar corretamente o seu projeto e submeter para aprovação de projeto lá no GDF, e caso naquele terreno não seja aprovado aquele uso que você está pretendendo, né, esse uso de classificação aqui, ele vai ser negado. Aí você fez um projeto inteiro que foi negado. E você perdeu tempo, porque o seu cliente não vai te pagar, né? Afinal, era sua responsabilidade saber se podia ou não podia ser implantado lá. Então, é uma responsabilidade muito grande, até mesmo para que seu escritório, ou o escritório que você trabalha, vá para frente, né? Imagina ficar perdendo esse tempo com isso. Então, tem que classificar aqui. Não faça classificações da sua cabeça. Ok, aí classificou. Nesse caso aqui eu estou usando a tabela da Luoz, repetindo mais uma vez, só porque ela é pesquisável, né? Posso apertar Ctrl F e ela pesquisa. Mas no caso da Fabiana especificamente, o que tem que utilizar é essa outra tabela aqui, aprovada em 2017, porque a lei que ela se refere lá de alteração de uso nos remete para essa lei de 2017, não para a Luoz. Então pode ter alguma diferença. Não deveria ter, mas pode ter alguma diferença. Então é isso. Então classifique aqui essa tabela e depois encontre se está adequado aqui dentro desse parágrafo terceiro, ó. Porque ele fala que pode alterar dentro da mesma atividade grupo de mudança e depois aqui. Só não pode ser isso daqui, né? E dá para isso. Dúvidas? Então tem várias leis. Nunca é uma lei só, tá, gente? Nunca é. Sempre são várias legislações que a gente tem que olhar aqui, olhar ali, olhar lá. Depois tem toda a legislação ambiental, que geralmente a gente tem que se atentar, né? E lembre-se, muitas vezes são órgãos de aprovação diferentes. Então, você submete para aprovação em caráter urbanístico, por exemplo, mas ele não está analisando do ponto de vista ambiental. E aí, dependendo do porte da edificação, né, também tem que submeter para aprovação do órgão ambiental. E aí lá já vai fazer outra aprovação. Então, não quer dizer que se você tem aprovação de um órgão, você tem a aprovação do outro órgão, né? Isso só pode ter após a aprovação de todos, porque tem vários órgãos para a gente submeter o projeto. Tem que submeter para os bombeiros ainda, não é? A maioria das edificações, a não ser uma casa simples, tem que submeter para os bombeiros. E lá eles também podem negar. Então a gente tem que ter todas as licenças. Aí depois a gente faz o projeto executivo, inclusive. Antes disso a gente nem elabora o projeto executivo, porque todos são projetos legais, né? Que vão para aprovação. Mais dúvidas? Fabiana, conseguiu encontrar o que tem que fazer? Eu te dei a resposta exata. Pode falar. Sim. Eu te dei a resposta exata para você ir pesquisando um pouco mais. Mas os caminhos são esses. Tá bom. Gente, peço mais uma vez para vocês. Classifique todos os usos que vão ser implantados dentro do seu terreno. Não faça um uso só. Vou pegar aqui, por exemplo, albergue. Ah, é um albergue, acabou. Ah, mas só tem os quartos nesse albergue, não tem mais nada, não é? Às vezes tem, por exemplo, um restaurante comunitário vinculado, não é? Que é um albergue e já está ali, a pessoa já vai comer no restaurante comunitário uma vez só. Isso é um restaurante, é outra coisa, é outro uso, que você está colocando no mesmo terreno, tudo bem. Mas é outro uso, não faz parte do albergue, né? Então, só classifique separado. Mais dúvidas? Ah, boa, da Tamara, ela tinha me perguntado durante a semana sobre o afastamento, não é? Qual que é a sua RA? Está na Luoso, tá, Tamara? Tem microfone que a gente conversa de forma mais rápida. Se não tiver, vai pelo áudio. Tem sim.
Qual que é o seu terreno? Seu terreno não, sua RA, vou achar aqui. Taguatinga. Aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela que a gente vai fazendo o percurso. Como sempre, é várias leis para a gente atentar, né? Estou aqui no site da Luoz, Taguatinga Luoz, né? E aí, imagino que Tamara tenha ido aqui em quadro de parâmetros de ocupação por localidade. Entrada aqui em Taguatinga. Qual que é o uso? Aqui. O meu terreno ficou como de uso institucional, comercial, residencial não obrigatório. O laranjadinha. Laranja. Será que é qual? Esse CSIR3? É o 2. O 2? Uhum. Tá. Será que ele está classificado dentro de alguma dessas exceções aqui, ó? Setor comercial, setor central C1, AC3, C3, será? Ou é nesse simples aqui? Eu acho que é no simples. E qual que é o tamanho do terreno? Ele tá com 4.050 metros quadrados. Então, ele entra nesse aqui, 323, né? CSIR2, de 1.000 a 5.000 metros quadrados. E aí, vou aumentar um pouquinho, vou selecionar a linha toda, que a gente vai percorrendo essa linha, né? Aqui, pronto. Aí, ó, o que a Luoz está nos falando que tem? Nós temos aqui o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento básico é 2 e o máximo é 3,8. Ou seja, a Tamara pode comprar potencial construtivo por outorga onerosa, transferência do direito de construir, né? Ótimo Uhum. isso. A taxa de ocupação é 70%. Ela ocupa 70% da superfície e verticaliza os demais. Se ela for usar o coeficiente de aproveitamento básico, então ela pode construir mais ou menos uns 4 a 5 pavimentos, né? Taxa, depende de como ela vai configurar esse terreno aí. Taxa de permeabilidade, 20. Não pode ter pavimentação. A altura máxima, 36. Então, vamos calcular aqui, 36,5 dividido por 3. 5 dividido por 3. Ixi, dá para construir 12 pavimentos, então dá para construir bastante, né? Se a gente for usar o Sim. máximo da taxa de ocupação, a gente pode chegar lá uns 4 a 5 pavimentos, né? A gente for usar o máximo da taxa de ocupação. Então, para chegar nos 12, provavelmente a taxa de permeabilidade vai ser maior, né? Como resultado final. E aí a dúvida da Tamara é esse daqui, ó, porque os afastamentos de frontal, o lateral, não é? Tudo está um tracinho, né? Vocês sabem a diferença entre isso daqui, ó, ponto médio testado frontal e permitido para definir o gabarito? Né? Acho que Tamara não deve usar os 12 pavimentos, mas o ponto médio testado frontal é a frente do lote, a testada é a linha do muro, vamos chamar assim, né? Que é a frente mesmo ali. Primeira, né? Primeira, onde fica geralmente o muro? Claro que o muro pode ficar mais para trás, mais para frente. Mas se a gente fosse botar no limite do terreno frontal, ali ficaria o muro, né? Então essa é a testar. E aí você pega aquela frente como um todo, divide no meio, e pega a cota. Esse é a sua cota de soleira. A partir daí, então, você pode construir 36,5 metros de altura, desconsiderando o subsolo. Né? Deu para entender isso ou você acha que desenhando fica melhor? Ou você Não, já isso sabia? eu já tinha entendido. Tá bom. Ótimo. E o tipo de subsolo que fica aqui, não é? Tem que olhar lá na lei. Eu já Tá? olhei já. Ela é bem específica. Estou dizendo muito mais para os demais colegas que talvez não tenham se atentado. Aí quando a gente olha aqui os afastamentos, não tem nada. Quando a gente vai aqui embaixo, tem as notas, né? A gente sempre, essas notas, você tem que olhar. Sempre. Porque sempre pode ter uma exceção aqui. E às vezes é sobre o seu terreno ainda essa exceção. Porque às vezes elas são bem específicas. Então, ó, notas gerais. Altura máxima, não, ok. Aí vamos notas gerais. No caso onde marquise não é exigidas, sua construção em área popular respeitar o disposto no artigo 23, 24, vê disposição do subsolo no artigo 22, além do afastamento mínimo obrigatório definido nesse quadro, que no caso não definiu, deve ser observado os afastamentos estabelecidos nos artigos 19 e 20. A gente vai ter que olhar os artigos 19 e 20. Você já chegou a olhar eles? Então,
lá no. Eu olhei o anexo 4 que fala sobre os afastamentos da Exatamente. Eu LOS. ia te levar para o anexo 4, mas vamos fazer o percurso inteiro? Ou só para vocês verem porque a gente tem que fazer esse percurso na lei, não é? Aham. A Samara sabe, e eu também já sabia, que esse artigo 19 e 20 ele nos leva para o anexo 4. Então, vamos fazer esse percurso todo. Ó, 19. Os afastamentos mínimos para voz são distâncias, eles falam o que é. O afastamento mínimo estabelecido no anexo 3 deve ser aplicado comutativamente com o anexo 4. Ou seja, ele está me levando. O anexo 3 é o que eu acabei de olhar, né, que não tinha definição. E agora a gente tem que utilizar com base no anexo 4 também. E aqui ele fala algumas outras regrinhas, em especial para elementos que são muito mais altos, tipo castelo d'água, né, piscina descoberta, tudo isso, o que a gente pode ou não pode utilizar. Né? Então, sempre é bom dar uma olhadinha aqui se tem alguma exceção. Bom, aí então vamos lá para o anexo 4. 4. Esse Só quadro que é a um minha dúvida é que o anexo 4 ele mostra os afastamentos laterais e o do fundo. Mas e o Uhum. frontal, como fica? Não tem uma outra? Peraí. Quando não tem, você não faz. Não precisa fazer. Essa é a regra, não é? Mas vamos lá. Entendi. Se tem alguma exceção, é isso que eu estou procurando por aqui. Seu lote tem mais, não é? Você vai. Se você fizer lá os 5 pavimentos, 4, 5, você vai usar esse, e o seu recuo é esse, né? Espero que você não faça uma edificação térrea. Não. Sempre adensar as nossas cidades, não se esqueçam disso. Pô, vamos dar uma olhadinha lá na própria lei se tem alguma exceção. Sempre quando não tem alguma coisa, você, no final das contas, é livre para adotar o que você achar mais conveniente, né? Vamos ver aqui, os afastamentos de que trata deve ser permitido ao longo de toda a extensão das aberturas, descrição de círculo com diâmetro de dimensão definida e tal. O anexo 4 não se aplica aos lotes R1, 2, 3, onde deve garantir afastamento de 1,5 m em relação à divisa do lote. Tá? Não se aplica o afastamento mínimo definido em lotes isolados. No caso de Taguatinga, certamente é isolado. Né? Quando há diferença de afastamento mínimo estabelecido, não deve ser adotado afastamento de maior valor. Okay? Na área de afastamento mínimo, deve ser feito o seguinte: os maridos, castelo, instalação, relógio. Não tem. Não definiu. Esse é o percurso que a gente tem que fazer. Cadê, gente? O 4. Aqui. Se ele não definiu nada aqui nas exceções, não definiu afastamento de frente aqui na própria lei, não definiu no anexo 4, então você não precisa fazer esse recuo de frente. E aí que entra aquelas características de cidades mais tradicionais, que né, Taguatinga tem esse perfil mais de cidade tradicional, que é a de alinhamento da edificação atestada do lote. Tanto que se você vai lá em Taguatinga, você tem muitos terrenos alinhados atestados do lote, não é? Muitas edificações. Porque isso permite melhor vivência, porque você aproxima, em especial se as bases forem comerciais, à vida pública da vida privada, não é? Esse relacionamento mais íntimo que torna o espaço mais vivo. Então é muito comum isso acontecer, sabe? Cadê? A Tamara saiu? Bom, vamos ver o da Denise. Professor, o meu terreno tem lugares que aparecem como da RA São Sebastião e outros como RA Jardim Botânico. Como proceder? Tem que ver qual que é de fato a localização dele. Então, eu sugiro entrar lá no Geoportal e você vai adotar a que fala que é. Agora, o que tem que verificar é a atualidade dessa legislação. Por exemplo, qual que é deixa eu ver aqui, rapidinho. Aí você me responde que eu não sei não, tá, Denise? Amado, quando
Quando eu clico no geoportal, ele aparece como de São Sebastião. Aí eu entro lá na Luoz, direitinho lá no... Deixa eu ver aqui, que eu estou com a Luoz aberta. Tá. Quando eu entro no anexo 2, que é mapa de uso do solo por localidade urbana, ele aparece como do Jardim Botânico. Você entendeu? Tem vários lugares que você lê, ele pertence ao Jardim Botânico. Tem vários lugares que você lê, que ele aparece como do São Sebastião. É o trem mais engraçado. Ele está no Jardim Mangueiral. Você entendeu? Se você for olhar no geoportal, a gente tem que procurar como Jardim Mangueiral. Aí ele fala que ele pertence, pelo aquele quadro que a gente aparece do lado, quando a gente clica no lote, ele aparece como localidade urbana de São Sebastião. É isso aqui, Denise? Consegue ver aí na minha tela? Espera aí, só um pouquinho. É isso? Mais para cima, o Jardim Mangueiral é esse mais em cima um pouco. Essa parte aqui, justamente. O meu lote está aí onde você está com a setinha aí. O da esquina. Que fala que é Jardim Botânico, né? Pois é. Aí, se você clica só onde é o lote, ele vai te dar que ele pertence ao São Sebastião. Tanto é que no meu TCC, no início, eu coloquei que ele era Jardim Botânico, depois eu voltei para São Sebastião. Aí, esse rosinha aí. Aí, lá embaixo, ele fala, só que, quer ver? Aqui, ó. Tá. Mas assim, lembre-se que essas definições dos RAs, elas foram alteradas recentemente. Então pode ser que tenha mudado, não é, de delimitação. Às vezes era São Sebastião vinha até aqui, aí não vem mais, sabe? Pode ter mudado. E a lei ainda não mudou e os bancos de dados ainda não mudaram, porque essa mudança é muito lenta. Então, o que você deve... Você clicou no seu, deu Jardim Botânico, e eu estou com o meu aberto aqui falando de São Sebastião. Olha que trem mais engraçado. Jardim Botânico. Então, e aí, ele... Às vezes é isso, às vezes é o banco de dados que ainda não se atualizou, porque até há 3 anos atrás, essa delimitação das RAs era uma proposta ainda, né? E estava aqui disponível para a gente consultar, mas ainda não estava valendo. Então, até ficar valendo, não estava ainda disponível. Aí, mais recentemente, houve uma atualização que pode ter mudado, não sei também, não acompanho cada lote do Distrito Federal, que são muitos, né? Pode ter mudado. Eu lembro, por exemplo, que mudou de Vargião, por causa do pessoal do Lago Norte, eu sempre falo com vocês, né, que ele foi bem icônico. Mudou muitos, assim, lugares. Mas, assim, essa alteração de RA não deve interferir na legislação urbanística. A legislação urbanística, ela é por zona, não por bairro, né? Então, ela não deve interferir. Se o lote, sei que o lote mude de zona, aí é outra história. Mas se o lote ficou a mesma zona, independente se está numa RA ou em outra, não faz diferença não pra gente. Orlando, clica de novo igual você clicou, para aparecer aquela Luoz aí do lado. Você colocou no lote registrado, né? E aí clicou. Você clicando aí, se você chegar mais embaixo um pouquinho, deixa eu ver. Aí, não, lá no lote registrado isso. Onde você, aquela hora, definiu o meu lote ali. Isso, clica nele, esse rosinha aí. Esse. Aí, tá aparecendo, ó, endereço, setor habitacional, aí você achou que era Jardim Botânico, região administrativa Jardim Botânico. Desce mais. Até aqui. Show. Desce mais. Essa tabela toda, não desce mais? Desce não, acabou. Será que você não tá no da Luoz? Na Luoz, ele consta que ele é do São Sebastião.
Na LUOS. Então, mas é porque a LUOS, ela não define localidade, ela define a zona. Então, independe do que a LUOS fala que é ou não é, você não precisa se preocupar com isso, não. Vamos ver lá o que eu falo. Aqui, lá embaixo, ó. Nome, localidade, última Aqui. coisa aqui. Então, mas isso aqui pouco importa pra gente. Porque a LUOS, é possível que a LUOS, quando foi construída, ou alguém digitou errado, ou alguém tenha feito, mas não nos interfere. Porque lembre-se que, por exemplo, isso aqui não é a LUOS. Isso é uma cópia da LUOS que a gente tem acesso. Lembra que eu falei disso acho que semestre passado? O oficial é o que está aqui no site. Esse aqui. Esse é o oficial. E se você for procurar aqui, nos vários mapas e tudo, ele não tem escrito. Vamos ver. Eu tô errado. Vamos ver. Parece com Jardim Botânico. Deveria estar no Jardim Botânico aqui, não deveria? Ele aparece aí. Pois é, esse é o oficial. Tá aqui. Esse é o oficial. Ah, então tá. Qualquer outro lugar não importa pra gente. Até mesmo o geoportal que é do governo. Mas lembre-se que o geoportal é sempre uma visualização do dado, nunca é o dado oficial. Então, se tiver alguma coisa de errado aqui, não vai ter problema, porque você deveria ter olhado lá no. Se você for lá questionar para a administração, né? Falar assim: olha, mas aqui tá errado no geoportal. Falar, mas você deveria ter olhado, era na lei. Né? E a pessoa que te afirmar isso vai estar certa. Né? Então não precisa ficar preocupada, é jardim botânico mesmo. E mesmo se não fosse, se tivesse conflito entre uma lei e outra, ainda assim o que nos importa é a zona, não nos importa a RA não. Mas é interessante para o TCC, né? Falar em que RA tá, isso é importante. Mas do ponto de vista legal não tem interferência não. E deixa eu ver, acho que tinha outra coisa para sim, foi um bom caso, porque eu sempre falo isso, mas nunca tinha um caso para apontar. Então é ótimo, Denise, que agora eu tenho um caso para falar que a UOS, ela tem uma informação que está equivocada. Não é? Vou até anotar aqui. Nesse caso, esse erro de cadastramento, ele não vai criar impacto na análise da lei, né? De fato. Mas eu ainda estou procurando um erro que pode acontecer. Essa lei é muito grande, ela versa sobre muitas coisas e fatalmente vai ter alguma coisa que está equivocada. Toda lei tem alguma coisa que pode estar errada, né? Nesse caso não interferiu, mas é um bom exemplo para mostrar que, nem sempre o cadastramento do geoportal está de acordo. Por isso que a gente tem que olhar a lei, não só o geoportal. O geoportal é só a primeira aproximação, para depois a gente procurar a lei efetivamente. Né? Mais algum? Bom, a gente podia fazer um intervalinho, né? Já está na hora. E aí volta depois do intervalo, às 9h40. De qualquer forma, eu imagino que talvez não tenham dúvidas, e aí vocês podem. Eu vou deixar meu áudio aberto, aí vocês podem abrir o microfone depois das 9h40 para falar, ou então, se vocês mandarem no chat, eu escuto um barulhinho, né? E aí a gente pode. E a gente continua dentro das dúvidas de vocês. Né? Então, voltamos 9h40. Se tiverem dúvidas, é só chamar aqui. Senão, vou continuar corrigindo os trabalhos de vocês para aproveitar esses momentinhos para corrigir trabalho. Até mais. A Ana. Professor, meu terreno atende tudo o que preciso, porém não encontro se ele é privado ou público. Então, depois do intervalo, conversamos. Tá bom. Tá bom. Bom, na verdade, essa a gente já pode esclarecer logo. A gente adia um pouquinho o intervalo.
Então, os terrenos públicos, que seria talvez o percurso que você faria, eles não são divulgados, né? Não tem lá, falando, esse é um terreno público, porque isso fragiliza, ou pelo menos torna esse terreno sujeito a uma possível invasão. Os terrenos públicos são muito invadidos, né? Especial no Distrito Federal. Então, isso é a primeira questão. E aí fica um pouco difícil a gente conseguir analisar ou não. O ideal, claro que quando você tiver um cliente, o cliente vai falar, não, esse terreno é meu, ele vai apresentar a escritura e pronto, você já tem lá. E para você submeter a aprovação de projeto, você tem que colocar algum documento de comprovação de propriedade, geralmente a própria escritura. Então não vai ter ambiguidade, né? Você não vai ter dúvida quando seu cliente for real. O problema é que vocês escolheram o TCC, não foi um cliente que te indicou, né? E aí fica a dúvida de qual que é efetivamente a propriedade daquele imóvel. O que que eu sugiro fazer? Verificar primeiro pela própria lei. Se ele definiu como um INST, que é institucional, muito provavelmente ele é um terreno público. A gente teria que analisar ainda a posição dele na configuração urbana, no tecido urbano. Os terrenos públicos, eles são fruto de uma cessão que o proprietário faz, da gleba, mediante a aprovação do projeto. Então, ele faz o projeto de parcelamento, define onde vão ficar os equipamentos públicos, e depois ele doa, né, no caráter de doação, mas está dando processo, por isso que não é doação, mas doa para o poder público aqueles terrenos, para o poder público, então, implantar os equipamentos públicos. Né? Ok, isso é uma obrigação que ele tem que fazer. Geralmente, o terreno, quando ele está nesse processo, ele é um terreno localizado de uma forma singular no tecido urbano. Ele não é uma ocupação corriqueira, né? Então, se você tem um lote que é no meio da quadra, né, tem vários, os confrontantes são os terrenos vizinhos, né? Os confrontantes são outros terrenos, não é de esquina, por exemplo, ou então a ponta de quadra, não é isolado, cercado por ruas. Não é grande, é pequenininho. Aqui no Distrito Federal, pequeno é 300 metros quadrados, né? Então, 300 metros quadrados. Se você tem esse tipo de configuração, muito provavelmente ele é privado. Né? Por quê? Porque ele não tem a tipologia ou a forma como os públicos, os lotes públicos se inserem no tecido urbano. Então, é um indicativo. Como que a gente poderia ter certeza se é privado ou público? Se a gente não tem a escritura que o proprietário nos deu, seria ir no cartório e pesquisar. Né? Inclusive, eu trabalhava na prefeitura e a gente fez isso. A prefeitura não tinha um cadastro dos seus terrenos públicos. Por incrível que pareça, a prefeitura não sabia quais eram suas propriedades. Então, a gente começou um trabalho que demorou quase um ano de pesquisa para saber quais eram os terrenos públicos e quais não eram. A primeira pesquisa que nós fizemos é abrir todas as plantas de parcelamento para olhar, então, quais os terrenos foram cedidos à prefeitura quando foi aprovado o parcelamento. Identificamos todos, ok. Alguns a prefeitura já tinha vendido, né? A prefeitura que eu trabalhava era muito antiga, o município tinha mais de 400 anos. Então, muita coisa já tinha acontecido, né? E o núcleo principal tinha mais de 100 anos. Então, realmente muita coisa. Bom, então a prefeitura já tinha vendido alguns. E aí, ok, e onde a gente inventariava isso? Cartório. Então, a gente passou alguns poucos meses lá no cartório com o escrivão e ele mostrando, ó, tem esse daqui, tem aquele, tem aquele. Geralmente o próprio escrivão já sabia, né? Mas era pequeno, não era grande. Ele sabia. No Distrito Federal não tem como a gente falar que sabe ou não sabe, né? Porque todos os terrenos são registrados, inclusive os públicos. Bom, e aí a gente teria ali no cartório as informações. O problema é que vocês não vão ter acesso ao cartório. E é possível que o escrivão também não forneça a informação, porque é um dado sensível, né? Como assim você quer saber se é público ou privado? O que te interessa, né? Mais ou menos nesse sentido. A gente poderia se valer da lei da informação, né? De acesso à informação. Mas, ainda assim, é um pouco problemático. Se a gente conseguir, muito trabalhoso. Então, eu sugiro que vocês analisem, para o propósito do TCC,
qual é a posição daquele terreno. A Ana, inclusive, indicou aqui, que é o CSIR1NO. Então, muito provavelmente não é público, né, porque quando a gente tem uma zona assim, muito específica, o poder público define como privado, né? Como uma zona que tem usos privados. Porque, por exemplo, o CS é comercial, serviço, institucional, industrial e residencial, né? O, o que o poder público vai colocar nesse terreno? Né? Não pode escola ali. Não pode posto de saúde, pode nada. Então, assim, o poder público não definiria, não pode nada do ponto de vista público, né? Então, o poder público não definiria esse tipo de uso para um lote que fosse público, né? Muito provavelmente. Como o poder público sabe quais são os terrenos, ele só não divulga, então ele consegue saber, né, por meio de sua política urbana, definir isso. Então, nesse caso, Ana, é analisar aonde que esse terreno está localizado, se ele está junto com outros lotes mapados, está afastado, e um primeiro indicativo você já sabe, CSIR1 tem uma chance maior de ser privado. E a gente vai trabalhar aqui com chance, não é? Embasada, claro, mas a chance maior é de ser privado. Deu para esclarecer? Fiz uma introdução longa, mas é para a gente entender toda a problemática. A mesma coisa, a Beatriz colocou aqui, o CSI2. A mesma coisa, porque ó, se a gente for entrar lá nos usos, vou pegar o quadro de parâmetros. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Se a gente for pegar os usos, olha, residencial não vai ser, né? Porque o poder público não vai construir residência. A não ser que seja conjunto habitacional, mas aí é outra história. O CS, aí tem, claro, essas exceções, né? Por exemplo, tem o conjunto habitacional lá do Sol Nascente, que ainda está no processo de ocupação. Então, ele é público, porque foi o poder público que loteou, tem lá a sua propriedade, depois vai ceder, tudo bem. Se for da terra cap, também não a gente considera não público, tá? Porque a terra cap está ali para vender ou ceder os terrenos, não para ocupar condomínios públicos. É outra questão. Então, a mesma coisa para todos esses usos que estão aqui. Os INSHs, que são os institucionais, pode ser que seja público. Né? Então, a não ser o INSH, se tem todos os outros usos, muito provavelmente ele deve ser privado. Provavelmente. Então, tem que olhar lá a posição dele também. E se for um INSH EP, então, assim, é quase óbvio, tem pouquíssimos INSHs que não são EPs, que são privados. INSHs que são privados, melhor dizendo. Os INSHs é institucional e equipamento público, não é? As UEs também, que são as unidades especiais, costumam serem públicas. Então, INSH, a gente fica duvidando se é ou não é. INSH EP está mais inclinado para ser público e o E mais inclinado para ser público. Todos os demais, mais inclinado para ser privado. E tem que confrontar agora com a inserção do tecido urbano também. Pois é. Qual é o ponto? A TerraCap é uma empresa pública, então, em tese, sim, é público. A diferença é que a TerraCap ela é uma empresa para gerir a ocupação do território do ponto de vista fundiário. Então, é como acontece, por exemplo, em Vicente Pires. A propriedade é da TerraCap, né? Está ali. Foi invadido. E agora, então, o Vicente Pires está lá comprando, todo mundo, individualmente, comprando seu terreno da TerraCap. Ok. Originalmente, do ponto de vista histórico, era para tudo ser da TerraCap e a TerraCap vendendo esses terrenos, né, para ir ocupando o território. Então, pode ser um terreno público, sim, do ponto de vista da implantação, mas a inclinação maior da TerraCap é vender o terreno. A TerraCap não tem o objetivo de ficar com o terreno. Não é para ser do GDF o terreno, é para ser vendido, que é uma exceção aqui do Distrito Federal. Claro que, por ser uma empresa pública, a TerraCap pode ser utilizado para a implementação de uma política urbana no
desejo que o governo tem. Então, ele pode, por exemplo, ceder terrenos, aí continua com a propriedade da TerraCap. Só que a TerraCap, lembre-se mais uma vez, é uma empresa pública, mas é uma empresa. Então, embora tenha a propriedade pública e possa ser inserida dentro da política urbana, tudo bem, ainda assim, a gente considera ele, do ponto de vista da gestão do território, da gestão da lei, como privado. Ele não é privado. A gente só coloca ele no mesmo grupo dos privados para a gente conseguir implantar. Então, por exemplo, um terreno da TerraCap não vai ser em INCHP. Não tem motivo para ser em INCHP. Porque a TerraCap vai vender. Ela vai vender o quê? Um terreno para ser equipamento público? Mas se ele vender o terreno para ser equipamento público, não vai ter, não vai conseguir, o agente privado não vai colocar lá. Então não faz muito sentido, né? Então os terrenos da TerraCap vão ser CSIR, RE, RO, que ele vai vender para o agente privado para ele. Então, em resumo, é sim, provisoriamente, ou naquele momento, um terreno público. Só que ele vai ser cedido para um agente privado explorar, ou então ele vai vender, que é a maior inclinação da TerraCap, é vender nosso terreno. Então, é vender o terreno. Aí a Tamara colocou que provavelmente é da TerraCap, que seria cedido então para um agente privado, não é? Pode ser. Então, por exemplo, tem TerraCap tem terrenos em plano piloto, que vende, não é? Ou, não sei se vai ser cedido, né? Geralmente a cessão, Tamara, é feito para inserido dentro de uma política pública. Então, para órgãos sem fins lucrativos, não é? Aí você faz uma cessão. Para exploração comercial, a TerraCap vende. Mas por que eu vou vender para outra pessoa lucrar, não é? A não ser que aí seja dessa política pública de eu ceder por um período e ter a concessão do direito, concessão do direito de construir, CDRU. Concessão real do direito de uso. Né? Nossa. Concessão do direito real de uso. Concessão do direito real de... É isso mesmo, CDRU. Concessão do direito real de uso, que é a concessão mediante pagamento. Né? Aí pode acontecer, sabe, Tamara? A CAP cede para o agente privado e o agente privado paga para explorar por um período aquele terreno. Mas não tem sido assim, tá? Aqui no Distrito Federal. A CAP tem costumado vender o terreno. Ou então ceder sem fins lucrativos, para sem fins lucrativos, sem pagamento também. O agente privado não paga nada, porque bom, não tem fins lucrativos. E porque está inserido dentro de alguma política. Pode ser uma política urbana, política social, política de saúde, política educacional, política qualquer. E aí tem a interveniência do próprio GDF, porque, bom, está associado ali, né? É uma empresa pública, e tem sua independência, claro, mas tem também vínculo com o GDF. Então tem que investigar isso, sabe, Tamara? Então, se você coloca, o nosso exercício aqui, se você colocar, se for da TerraCap, você sabe que é da TerraCap, não precisa, você pode colocar lá público, porque oficialmente é público, mas aí bote uma anotaçãozinha, mas é da TerraCap, porque provavelmente a gente vai considerar ele no âmbito das atividades privadas. Não é? A TerraCap ela não constrói equipamento público, não é? Quem faz é a nova CAP, para cuidar da cidade, ou então a CODAB, a SEDU, a de educação, a de saúde, né? As várias secretarias que têm fins, né? São secretarias fins. Ok. Então, vamos para o intervalo agora. 20 minutos, voltamos 9 e... Quer dizer, vamos voltar às 10 para arredondar, né? Então, voltamos às 10, tá bom? Aí vai juntando aí as dúvidas que a gente responde. Até mais.